Menina, seja bem-vindo a mais um Entre Linhas. No episódio de hoje nós vamos aprender, ou melhor, você vai aprender. Eu vou te ensinar como escolher o nome para a sua história. Se você é daquelas pessoas que tem dificuldade até de escolher nome de personagem, mas aí pra isso tem um outro episódio de Entre Linhas que eu vou deixar aqui no card, a playlist lá pra você assistir, que eu falo sobre como você montar seus personagens. Consequentemente, também te ajuda você a escolher o nome deles, né? Dicas como, olha nos sites de nomes para bebês, se são países diferentes, olha no site desses países que tem como você achar também. Procura no Google, gente, é a melhor fonte de inspirações e detalhes que você pode ter na vida, sério, de verdade. E aí, você também pode ver sobrenomes, árvores genealógicas, enfim, tudo sobre personagens tem no outro vídeo. Pra você que tá caindo aqui de gaiato no navio, ou seja, tá caindo nesse vídeo e não acompanhou o restante da série, isso aqui é uma temporada de um quadro chamado Entre Linhas, onde eu mostro os bastidores de como eu escrevo uma história. Eu tô escrevendo uma história, e aí toda vez que eu chego num ponto que eu acho que vocês têm dúvida, eu trago pra cá e digo como que eu fiz pra escolher sei lá, escolher o nome ou os personagens dessa história específica, que é Ribbon, o Despertar da Alma Ninja, que é uma fanfic de Naruto, porque essa é a primeira temporada desse quadro. Eu escolhi justamente fazer uma fanfic porque eu acho que é um exemplo legal para que todo mundo possa fazer, começar a fazer uma história. Fácil, é simples, para você que ainda tem aquela questão do eu não sou criativo, o que eu desmistifico isso ao longo do que a gente vai aprendendo, porque a criatividade nada mais é do que um processo mental. Se você souber usá-lo, você consegue ativar ele a hora que você quiser na sua mente. E não, ele não é algo que vai surgir do nada, baixar, que é uma força aí que aparece quando quer. Não é assim que funciona, mas aí pra isso a gente fala isso em outros vídeos, principalmente no LNcast, que eu também vou deixar aqui nos cards em algum lugar. O link também vai estar aqui na descrição. Mas, sem mais demoras, vamos então hoje falar sobre como eu escolhi esse nome estranho, Ribbon. Que nome é esse? Foi um nome que eu inventei? Eu simplesmente misturei palavras e tirei esse nome de lá? Não. Quando eu falei lá no episódio dos personagens, eu já disse que não é legal você simplesmente inventar nomes do nada, tá? Sempre legal você ter alguma base para aquela palavra ser montada. Por exemplo, algumas palavras, na verdade, 90%, 99%, eu não vou conseguir dizer 100%, mas a maioria das palavras que a gente tem hoje derivam do latim, do grego, são derivadas. A gente consegue montar, porque a primeira parte da palavra significa tal coisa, a segunda parte significa tal coisa, e por isso ela faz uma junção. Vamos lá, esse é o exemplo de uma palavra aqui, computador, pra gente ver. Ó, por exemplo, enfermo vem do latim infermu, com U, que é a palavra formada por in mais firmo, ou seja, não firme, infirmo. Por que eu tô dando esse exemplo pra vocês? Só pra você ver que até as palavras que a gente conhece hoje, elas derivam de alguma coisa, elas significam a junção de alguma coisa. Por exemplo, enfermo, ou seja, aquela pessoa que tá doente, deriva da palavra latim que é infirmo, que ainda assim deriva de duas palavras, digamos assim, que é in, que geralmente quando é in é porque é fora, não é aquilo, é uma negação, de estar firme, a pessoa não tá firme, ou não tá, né, firme na saúde, enfim, etc. Até as palavras que a gente usa no nosso cotidiano derivam de alguma coisa. Então, o nome dos seus personagens, o nome que você dá para suas histórias, para os seus lugares, eles precisam derivar de alguma coisa para fazer sentido. Não é simplesmente uma sopa de letrinhas que você joga pro alto todas as sílabas e aí o que cair vai ser Zadarás. O que significa? O que diabo significa isso? Entende? Então, ou você tente criar um significado para aquilo para que faça sentido. Mas dá muito trabalho. Não. Se você quiser realmente criar algo 100% totalmente novo, talvez dê mais trabalho. Agora, se você quiser só pegar, procura exatamente essas palavras no latim, procura uma palavra que você acha sinônimo e realmente tente misturar com outra, até fazer um sentido para você e para a sua história. Se os nomes dos personagens são assim, eu sempre procuro os nomes dos personagens pelo significado, pelos países, se realmente faz sentido aquele nome, se ele existe.
Nome de lugares também, eu pego inspirações no Google. O nome da história não é diferente. Ribon não foi simplesmente uma sopa de letrinhas que eu joguei pro alto e caiu a sílaba e falei, vai ser R-I-B-O. Não, não foi isso. Ribon, eu pesquisei na língua japonesa o que significaria despertar. E Ribon simplesmente significa isso, o despertar, ressurreição. O renascido, renascer, né? Ou seja, que é de fato o que eu quero trazer para o sentido da história, que é o renascimento da alma ninja. Porém, você pode perceber que as pessoas não vão entender de cara o que significa Ribon, certo? Então, por isso que eu coloco embaixo o subtítulo, Renascer da Alma Ninja. Ribon já significa renascer, mas eu repito embaixo porque as pessoas não vão buscar, nem sempre as pessoas buscam e tal. Mas é legal para quem busca, porque as pessoas entendem. Nossa, olha, significa isso. Claro que também depende do kanji. Às vezes você pode colocar um Ribon com 2 Bs lá e você vai achar que é fita. Mas se você coloca lá o R, I, B, o O com aquele tracinho em cima e o N, você vai achar que significa renascido. Significa renascimento, renascer, enfim. É exatamente o novo despertar, o novo renascimento da alma ninja. É todo o significado do livro em uma palavra. Mas só o significado vale? Não, e a gente tem outras coisas para falar também sobre como escrever, sobre como escolher esse nome. Deixa eu consultar aqui. O título ele é importante, não só ele precisa fazer sentido, como a gente já falou, mas eu vou dar outras dicas aqui pra gente falar sobre isso, mas também ele é importante para chamar a atenção das pessoas. Como eu sei que essa fanfic de Naruto é uma fanfic de Naruto, então, obviamente, o público dela eu quero que volte para as pessoas que já assistiram Naruto. Geralmente, as pessoas que gostam e assistem Naruto são pessoas que assistem outros tipos de anime, que gostam da cultura, então gostam de coisas que têm palavras em japonês. Por isso que eu escolhi botar o título principal com uma palavra japonês, para chamar a atenção dessas pessoas, entendeu? Ou o nome, né? Óbvio que também aí é todo um conjunto com a capa. A gente talvez, de repente, possa falar da capa um pouquinho mais pra frente. Mas todo o conjunto precisa chamar a atenção. Pelo nome, a pessoa tem que entender o que se passa. Não entender, mas tem que ao menos instigar a pessoa, algum elemento que referencie aquela história. O meu livro publicado, por exemplo, A Máscara de um Anjo. O nome da série inteira é Liber, que significa liberdade, e o primeiro livro se chama A Máscara de um Anjo. O que é essa máscara de um anjo? É ela que é roubada, é ela que dá o estopim de todo o mistério. O nome também meio que faz alusão ao que acontece na história, faz todo sentido quando a pessoa vê o final, lê o final da história. Então, assim, tem um encaixe, tem um porquê de existir. Não é simplesmente um nome bonitinho, é um nome que faça sentido pra história, que atraia também a pessoa. Então, tipo, a máscara de um anjo, um anjo tem máscara, não sei o quê. Quando a pessoa lê, descobre que é nada mais do que um objeto, mas é um objeto que é o objeto que faz todo o estopim da história acontecer. Ou seja, o que é o estopim? É aquele ponto, né, inicial, aquele pontapé para a história ou para o enredo começar a desenrolar, os mistérios surgirem. O ponto central de todo o mistério da Máscara de um Anjo é a Máscara de um Anjo, que é uma peça que é roubada, que tem uma informação valiosa dentro dela, e todo mundo fica nesse foi fulano, foi cicrano, porque é um suspense, o primeiro livro. Enfim, por causa disso mesmo. E o nome faz sentido, né? Tipo, a Máscara de um Anjo faz sentido. E tem alusão à história e chama a atenção das pessoas. Chama a atenção das pessoas. Desperta a curiosidade. Ainda mais com a capa, eu vou deixar aí pra vocês verem. Ainda mais com a capa, é justamente pra chamar a atenção das pessoas. Não coloque só um nome bonitinho, fofinho. Tudo bem, se aquele nome bonitinho, fofinho for chamar a atenção das pessoas pra aquele tipo de história. E também, vamos lá, gente. Precisa ser coerente com a história que você tá escrevendo, tá? Não adianta, às vezes, você colocar um título fofo se a história é um terror. A não ser que, né, sei lá, faça sentido pra você dentro da sua estratégia. Porque também não tem nada de errado. Mas, você diz pra pessoa que ela vai... Igual o clickbait no YouTube, né? Ou na internet como um todo. Eles colocam lá uma frase que vai chamar a sua atenção. Veja aqui o Batman matando Flecha, sei lá, né? O Flash, exemplo. Aí, quando você clica, é outro assunto, não tem absolutamente nada a ver com o título, você fica
chateado. E do final ele não fala nada disso. Naruto vai morrer em Boruto e eu vou provar. E aí o cara fala, tipo, 20 minutos de vídeo e no final não falou nada do que estava escrito no título. Se você fica chateado com essas coisas, então imagina o seu leitor ficar chateado com o título que você coloca lá e quando ele lê a história, no final, tipo, você não entregou nada do que você prometeu no nome, na história e na sinopse, né, que você chamou ele, e na história. Então, tipo assim, a gente vai falar sobre sinopse e divulgação no próximo capítulo e no último capítulo dessa temporada de Entre Linhas. Que é todo um conjunto, como eu falei, junto com a capa também. Faz parte da sua divulgação você ter esse nome. E a ideia de Reborn foi justamente porque eu segui a ideia central da história, que era mostrar o renascimento, né? Porque não só o despertar da alma ninja, como os personagens, ou os poderes dos personagens de Naruto que a gente conhece, vão despertar nessa história, nessas pessoas novas, mas as próprias pessoas vão passar por um renascimento, por uma descoberta, não só da sua vida, dos seus problemas, dos seus poderes que eles não sabiam que existiam, de superação, é um renascimento para todos eles, né? Então a ideia central é justamente mostrar que a gente está o tempo todo evoluindo, renascendo, a cada momento, a cada fase da nossa vida. Ainda, por mais que... E o legal, porque nenhum deles é adolescente, todos eles têm já 20 e pouco, 30, 27, 28, não sei o que. Ninguém é criancinha, mas ainda assim, nessa fase da vida, eles se renasceram, se redescobriram como pessoas com poderes, como pessoas com alguns sentimentos, com alguns passados desconhecidos, né? Alguns problemas que precisavam ser ultrapassados. Então, toda a ideia gira em torno desse renascimento. Então, nada mais óbvio do que colocar o nome similar. E eu fui, como eu falei, pesquisar mesmo no Google. Coloquei lá, Google Tradutor. E o que significava. Eu fui testando todas as palavras até achar alguma que eu achasse interessante, que significasse o renascimento, o renascido, ressurreição. Tinham outros nomes lá similares para isso. Só que não tinham uma pronúncia muito legal. Por exemplo, eu vou pegar aqui no planejamento. Um dos nomes que eu escolhi era Fukatsu, que significa ressurreição. Mas Fukatsu talvez não foi... Pra mim, na época, não pareceu um nome muito legal pra colocar na capa, né? O Ribbon é muito mais fácil. O Ribbon é muito mais fácil de ser pronunciado, né? É claro que a gente lê do jeito que a gente aqui no Ocidente interpreta. Talvez no Oriente a pronúncia é diferente. Mas, enfim, é mais fácil você falar Ribbon do que Fukatsu, né? Talvez para quem goste, para quem já tenha costume de ler essas coisas, não faça diferença. Mas é legal também que talvez eu chame a atenção de outras pessoas que também estejam interessadas em ler esse tipo de história. E você precisa também ter a estratégia daquele nome. Como eu falei, o Ribbon era, tipo, ele é em japonês porque ele chama a atenção das pessoas que gostam desse tipo de história. Eu também tenho uma outra história que também tem um nome japonês, que também tem o mesmo objetivo, que é o Yuru no Sekai. Só que ela também tem o subtítulo, sempre coloco o subtítulo para poder facilitar o entendimento da pessoa, porque, obviamente, por mais que a pessoa goste da cultura japonesa, nem todo mundo sabe, né, das palavras, lê ou escreve ou entende japonês. Então eu coloco o subtítulo, o título é só para chamar atenção, coloco o subtítulo em português para a pessoa entender que aquela história ali é em português, que vai fazer sentido, que o título faz sentido para ela, né? O subtítulo é basicamente a tradução da palavra principal, ou pelo menos o que ela quer dizer, né? O que ela significa, para fazer sentido para a pessoa que está lendo, para pessoa que está vendo, né? A primeira vez aquela capa, a primeira vez o nome daquela história. E você também tem que ter um apetite ao risco, tá? Como eu falei, tudo tem que fazer sentido, mas também tudo tem que fazer parte da sua estratégia. Lá vai eu falando de estratégia de novo. Cara, mas tudo é a estratégia. O exemplo agora que eu fiquei chocada. Como exemplo mesmo, o anime Attack on Titan, pra quem não acompanha o mangá, não vou dar spoiler, só pra dizer que a gente chegou num ponto do mangá que a gente tá muito avançado, a história tá quase terminando. E ele revela algumas coisas que se ele não tivesse planejado a história do início ao fim antes de começar a escrever o mangá, ele não teria sido possível fazer aquilo dali. Porque existem pontos no primeiro capítulo do mangá
que estão sendo referenciados nesse quase penúltimo, não é penúltimo, né, mas, sei lá, do capítulo 1 ao capítulo 100, 221, algo assim. A gente tá muito longe no mangá, não lembro se é 100 ou 200. Mas, enfim, tem mais de 100 episódios, mais de 100 capítulos pra frente. E ele referencia lá no primeiro. Se ele não tivesse esse planejamento, essa estratégia desde o início, não seria possível. Porque imagina, no meio do caminho, o negócio já está publicado, e no meio do caminho ele resolve mudar. Ah, não, agora eu quero botar isso daqui como referência lá do início. Sabe? Não teria condições. Não teria condições. Então é isso que eu sempre falo. O problema de vocês se embolarem pra não terminarem uma história, o problema da sua história às vezes ficar desconexa, é porque você só tem a ideia, acha super legal e começa a escrever. Sem zero planejamento, nem o básico. Simplesmente começa a escrever. E aí você não sabe qual vai ser a próxima etapa. Você não sabe que rumo a sua história vai tomar. Você vai tomando decisões ao longo do caminho. Você tem que parar, então, para pensar qual vai ser o próximo caminho que você vai percorrer. E tudo isso cansa. Você acaba contando só com os momentos de inspiração. E isso é um problema. Você acaba não conseguindo terminar a história até o final. Ou a história não fica tão boa, tão complexa, tão certinha, sabe? Aquela história que você assiste do início ao fim, chega a te dar uma paz, porque você viu que tudo se fechou, tudo se encaixou. Então, e isso só é possível com planejamento e com a estratégia, porque depende do que você quer mostrar para o seu leitor. E, gente, com calma, tá? Não vai ser, de repente, na sua primeira história que você vai fazer a melhor estratégia. Isso tudo vai vir com o tempo, com prática, e quanto mais histórias você escrever, mais você vai ficar aguçado, mais você vai ficar super fácil de fazer alguma estratégia, de pensar em alguma coisa bacana pra você colocar na sua história. Acredite em mim, porque isso acontece comigo. Então, eu tenho sim as histórias que têm os nomes às vezes um pouco peculiares, mas justamente como estratégia para despertar o interesse de determinados tipos de pessoa. Corre o risco de ninguém entender o que eu tô querendo dizer e ninguém ler, corre o risco. Mas desde que faça parte da minha estratégia e eu assuma aquele risco, a gente tem que tentar. A gente precisa testar coisas diferentes, porque senão a gente vai sempre fazer exatamente a mesma coisa. Sempre. Isso não é legal. Assim como as dicas dos nomes dos personagens, pesquise sempre as referências daquele nome, como eu falei, da onde vem, da onde é aquela palavra, para que futuramente, quando algum leitor seu pergunte, você seja capaz de explicar o que significa aqueles nomes. Eu sou capaz de explicar o que significa Ribbon, eu sou capaz de explicar o que significa Yuru no Sekai, eu sou capaz de explicar os nomes dos reinos, das pessoas até, na verdade. Yuru no Sekai tem uma série de poderes. Cada poder, ele tem um nome, e eu sou capaz de explicar a origem de cada nome que eu dei ali daqueles poderes, do porquê que ele funciona, porquê que ele tem aquelas limitações. Ribbon também é a mesma coisa. Óbvio, eu peguei lá dos mesmos poderes de Naruto, então fica mais fácil. Só que aí eu consegui trazer ali toda a questão limitações atuais, de como esses poderes vieram para parar nessas pessoas, né? Não posso simplesmente dizer que renasceu. Não, tem um porquê científico daqueles poderes estarem ali com aquelas pessoas específicas, tem toda uma história por trás, faz sentido. Então, tudo eu tenho referências na minha história. E é legal porque quando as pessoas começam a gostar da sua história de verdade, elas buscam essa referência, sabe? Não é legal quando você começa a criar teorias, falar sobre referências, quando a gente fala de Harry Potter, quando a gente fala de Naruto, quando a gente fala de, sei lá, de qualquer outra história, principalmente essas histórias maiores e complexas que têm essa maior riqueza de detalhes. Você gosta de falar sobre as referências, você gosta dos nomes, das limitações e etc. Então, faça essas referências no nome também, nos todos os nomes que você tem na sua história, em tudo que você faz ali, para que você consiga explicar isso, justificar. Às vezes, tem leitor que acham coisas que surgiram até sem querer, que você nem viu. Eu já ouvi entrevistas de autores dizendo que, porque eu escrevi uma palavra, sei lá, autores que criaram línguas próprias para as suas histórias, né? Que, nossa, que grau de complexidade. E aí eles falam, não, porque teve leitor que já chegou brigando comigo porque eu usei uma palavra errada, porque não era para ser aquilo dali, porque segundo as regras da escrita daquele reino, não poderia ter aquela palavra antes daquela outra palavra, daquela interseção.
Aí o autor falou que, poxa, nem eu sabia, nem eu entendi como que aquele cara conseguiu achar tantas exceções. Por quê? O livro já estava cheio de referências. E a pessoa, o leitor, gostou tanto daquilo que acabou estudando tanto, até mais do que o próprio autor. Isso, gente, é fantástico. É quanto mais detalhes, quanto mais especificidade, detalhes coerentes, com referência, com significado, melhor para você. E a próxima dica que eu te dou é justamente entenda a referência de onde veio aquele nome e o significado, né? O que significa? Tem gente que às vezes coloca um certo tipo de nome e tal. Às vezes pode não ser exatamente o nome que você acha que é. Às vezes você viu em algum lugar, achou bonitinho e colocou e você não sabe o que significa. E depois quando você vai ver, tipo, é uma coisa totalmente nada a ver. Por exemplo, o Ribon eu corro um risco. Porque dependendo de como você escreve no Google, ele aparece que é uma fita de laço de cachorro. E dependendo do jeito que você escreve, ele é o renascimento, né? Mas eu tô preparada para que a pessoa que vem aqui, mas peraí, isso daí que significa fita? Eu mostro não. Se você escreveu o kanji desse jeito, ele é renascido. Eu tenho que comprovar. Eu sei o significado, né? Não é algo que veio assim do nada. Se as pessoas vão entender, como eu falei, eu sei que a pessoa não vai entender a tradução direta de Ribon quando ela vê, mas eu sei pro público que eu estou fazendo aquilo dali, são pessoas que assistem anime, que leem mangá, então ela vai identificar que pelo menos aquela palavra parece sim, ou identificar um kanjizinho do lado, que eu também coloco, ela vai identificar que aquele nome ali vem de origem japonesa e vai falar, putz, que legal, vou ver que história é. Só que pra ela entender, eu sempre coloco a tradução do nome no subtítulo pra fazer sentido pra pessoa também, né? E se é um nome que fica bem na capa? Eu já vi uma história que tem um nome gigantesco, mas fazia sentido para a estratégia da leitora. E o que ela fez, da escritora, desculpa. Se eu achar a capa, eu coloco aí. Se não tá aí, é porque eu não achei. Mas o nome cerca toda a capa, toda. A capa inteira é só o nome do livro. Não tem espaço para mais nada. Então, assim, tome cuidado com o título, se ele vai se encaixar na capa, se ele vai ficar legal lá, né? Às vezes nome com cedilhas não são legais, a pronúncia e tal, até mesmo o nome do Lição Nerd não seria um nome indicado para um canal, porque, né? Porque, quando você coloca no Google, quando você coloca no site, tem que tirar o cedilha, é complicado e tal, mas foi um nome que eu realmente escolhi, assumi o risco e eu queria que fosse esse. Mas sempre pense na sua história qual é o nome que pode ser mais fácil de gravar, com todas as referências, significados que a gente falou, mas aí por fim, tipo, será que esse nome aqui é fácil das pessoas gravarem, fácil das pessoas lembrarem, pronunciarem e vai ficar legal na capa, né? Vai ter espaço para ele na capa, não é um título muito longo, ou aí divide título e subtítulo, como eu faço para você. Eu poderia botar o título Ribon, Despertar da Alma Ninja, não, é Ribon o título. E embaixo eu coloco o subtítulo Despertar da Alma Ninja, né? Então, tudo isso você também precisa pensar. Minasan, é isso por hoje. No episódio de hoje, então, a gente viu que o nome do livro é muito importante para você. Ai, meu pai do céu, se eu não faço a comida, eu não almoço, né? Minasan, no episódio de hoje, você viu que é muito importante, que na sua história, o título dela chame a atenção do autor, do leitor. É fácil de gravar, fácil das pessoas pronunciarem, até mesmo para você compartilhar depois e divulgar. Que é a divulgação a propósito, a gente vai falar no próximo episódio, que é o último de Entre Linhas. Não fique chateado você que está acompanhando essa série. Essa é a primeira temporada. Vai ter novas temporadas, sim. Porque tudo depende do ritmo que eu escrevo, né? Porque, como eu falei, tudo isso daqui surge. Eu trago referências de como eu escrevi a história que eu estou escrevendo nesse momento. Então, eu não sou uma máquina de escrever também. Mas, para substituir esse quadro, vai entrar um novo quadro também por temporada, que vai se chamar Decompor, que é nada mais do que eu pegar as histórias que a gente gosta e tal, trazê-las pra cá e analisar elas da forma de escritor mesmo, analisar a história, entender aquela história ali foi bem estruturada, por que deu certo, por que não deu certo, o que eles fizeram de bom que você pode levar, quais são as lições também aprendidas do que eles fizeram de errado para você não fazer também na sua história, porque isso é o que eu faço sempre. Todo filme que eu assisto, anime, série ou livro, mangá que eu leio, eu sempre penso, cara, na história, o conceito da história,
que ele fez de errado, o que eu não gostei aqui, que eu não quero levar pra minha história, e não, o que ele acertou muito, o que ele fez de super certo, que eu quero testar em alguma história. Você, como escritor, independente de ser amador ou querer ser profissional, você precisa ter esse olhar crítico. E eu vou trazer o Decompor justamente para ajudar você a decompor as histórias e analisar pedacinho por pedacinho dela. A gente realmente vai, sabe, desconstruir aquela história e você vai enxergar, tipo, quais foram os pontos que às vezes não te agradou, o que aquela história poderia ser melhor e ser bem legal. Bom, eu já tenho a série pronta, mas se você quiser dar alguma indicação de algum filme, livro, enfim, que você assistiu e você acha interessante para ser analisado, coloque aqui nos comentários que eu vejo se dá para encaixar ainda nessa temporada, beleza? Todos os links de outros conteúdos para te ajudar a escrever uma boa história estão aqui embaixo. Eu tenho um e-book, eu tenho um canal no Telegram que eu coloco dicas. Eu tenho o GAI, que é o Grupo Aprendiz de Escritor, que toda segunda semana do mês, eu chamo 10 pessoas para passar 7 dias comigo. Tem o curso grátis na Udemy, que tem os mesmos conteúdos do GAI. A diferença é que o GAI, a pessoa vai estar ali comigo todos os dias e a gente vai fazer todas aquelas aulas em 7 dias. Daí eu puxando a orelha e outras dicas vão surgindo de lá, outras aulas, vai ter live, etc. no grupo. No curso eu já não faço isso, as aulas ficam lá. Claro que você pode tirar dúvidas, mas aí eu vou, né, vendo as dúvidas assim, aos poucos, vou tirando as dúvidas aos poucos lá. Por isso que ainda assim existe o grupo GAI. Mas todo o conteúdo vai estar lá no Udemy, o curso tá aqui embaixo. Aproveita enquanto ainda é grátis, tá? Porque eu realmente não sei quanto tempo mais eu vou deixar isso lá gratuito. Até porque, tipo, tem bastante valor, né? Mas por enquanto eu vou deixando lá, mas aproveitem enquanto tá lá, grátis. Enquanto a Udemy e a gente ainda não cobra. Bom, me segue nas redes sociais, @JLB, pra você aprender mais, ver mais dicas. Sempre que você estiver desmotivado, às vezes vai surgir um vídeo meu lá pra você, de 1 minutinho só pra você assistir e ter uma dica rápida. Sempre nos stories também eu falo meu dia a dia, a gente acompanha. Tá vendo isso daqui? Tudo são os meus planejamentos de história, eu falo dos desafios, a gente tira dúvida, conversa. Então, é interessante também você me seguir nas redes sociais. Um beijo grande e até a próxima!